Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, as nossas reflexões diárias que vão sendo liberadas para você de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde, 5 minutinhos para você parar, meditar, refletir sobre essas escrituras que a gente compartilha, colocar em prática aquilo que elas nos dizem, nos orientam, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. E nós estamos nessa semana falando sobre o Salmo 32, recomendo a leitura, e o dia de hoje nós vamos falar sobre o homem piedoso faz súplicas. O homem piedoso faz súplicas, essa é a temática do dia de hoje, como a gente vem meditando em todo o Salmo, a gente vai percorrer todo ele, depois você pode ouvir, assistir as meditações aí que eu tenho certeza que são muito úteis para a sua vida. E no verso 6 diz assim, do Salmo número 32, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cânticos de livramento. Ou seja, aqui nós temos um testemunho, um tipo de pessoas, de pessoa. A gente está vendo que há uma disposição do autor, do Davi, falando, olha, aquele que é piedoso fará súplicas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos entrar na presença de Deus para que não haja ansiedade, através das nossas súplicas, através das nossas orações e com ações de graça. E é isso que a gente encontra nessa parte do Salmo 32. Súplicas, quando eu chego na presença de Deus e abro o meu coração, eu rasgo o meu coração para que eu possa conhecer toda a boa vontade que Ele tem para a minha vida. Ou seja, eu vou lá e não tenho medo, não tenho receio de falar para Deus aquilo que me angustia, aquilo que me pressiona. E Ele está dizendo, o que é piedoso, aquele que se submete a Deus, aquele que entende a necessidade de Deus, faz súplicas a ti. E Ele começa a falar dessas coisas, Ele começa a falar sobre tu és meu esconderijo, preserva-me na tribulação. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é quem me guarda. Há um paralelo com o Salmo 51, que a gente já citou, e lá ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, que está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, ele está aqui reconhecendo, ele fala, eu conheço os meus caminhos, conheço os meus pensamentos, conheço as minhas práticas, e eu pequei contra o Senhor. Antes de eu pecar contra o meu próximo, antes de eu pecar contra a minha família, antes de eu pecar contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra os meus amigos, é um pecado que eu cometo diante de Deus. Lembro de José na casa de Potifar, e a mulher de Potifar avança em José. Ela queria ter relações sexuais com ele. E a palavra de José é, posso eu cometer tamanho pecado, ou tamanha transgressão contra meu Deus? Ou seja, antes do Potifar, antes daquela mulher, José tinha um compromisso com Deus. Então, na nossa súplica, eu vou diante do Pai e digo, Pai, o Senhor conhece as minhas dores, o Senhor conhece as minhas angústias, e eu estou aqui porque o Senhor é meu esconderijo, o Senhor é lugar forte, E Ele diz, preserva-me na tribulação. E é interessante, lembra lá do texto, quando a gente vai falando sobre o tipo de oração, para que eu não esteja ansioso por nada, aí ele fala assim, me cercas de alegres cantos de livramento. Então cante ao Senhor. Ações de graça é louvor a Deus, é dizer em alta voz, é cantar ao Senhor, é dizer que há livramento, que há alegria, que há direção de Deus para a nossa vida. Então não permita que a tristeza te abata, não permita que as angústias te dominem, cante ao Senhor. Mas antes de tudo isso, apresenta as suas questões diante dele. Fala o seu coração, abra seu coração, confessa o seu pecado,
verbaliza, né, a sua súplica, a sua caminhada com Deus. Eu tenho certeza que sem essa confissão você não vai receber tudo aquilo que Deus tem. E eu encerro essa reflexão falando do Salmo 91. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Ou seja, quem é o seu esconderijo? Quem é o seu baluarte, né? Quem é a sua torre forte? Deus é o seu lugar de descanso. Clame a Deus, liga um louvor bem alto, né? Coloca aí essa adoração no Spotify, tem muitas canções, põe na Rádio Cidade, aumenta o som, cante louvor, traz a memória da esperança, Deus virá o seu socorro, porque Ele é o seu refúgio, esse é o seu lugar de fortaleza, aonde os seus inimigos não te derrotarão. Que Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo com quem você ama, marca aí, se você está no YouTube, faz a inscrição, compartilhe com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam conhecer desse amor que tem mudado a minha vida e a sua vida. Que Deus te abençoe. Os 3 livros de indicação dessa semana estão em promoção, você pode adquirir, vai chegar aí na sua casa. Que Deus te abençoe.